Meus amigos, chupa Palmeiras. Agora eu vou trazer aqui para vocês, né, os relacionados do Flamengo para esse duelo contra o Mirassol, tá? Cara, agora é impressionante, né, cara? Eu não tô aguentando. Como é que pode, né, cara? Aquele pênalti claríssimo, meus amigos. Claríssimo. Mas vamos lá, trazer os relacionados aqui. Andrew, Ayrton Lucas, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar. Cuidado com ele, Santiago Sousa. Everton Araújo, Guilherme Varela, Johnny, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Plata, Samuel Lino, Rossi, Agostinho Rossi, Saul, Wallacian, tá? Esses são os relacionados do Flamengo, que tem que ganhar esse jogo. Alexandro, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Bruno Henrique, ainda com dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, o jogador não foi relacionado para o jogo contra o Mirassol. Nico de la Cruz, jogador se queixou de dores na coxa esquerda, após o exame de imagem ficou constatada lesão muscular na região. O atleta segue tratamento com o Departamento Médico do clube. Caramba, cara, o de la Cruz toda hora com algum problema, é impressionante. Vitão, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Então são esses 4 desfalques aí. Então o Bruno Henrique segue com dor, vai tentar recuperar aí para o jogo contra o Cruzeiro, tá? Então o jogador não foi relacionado. Então segue tentando se recuperar para o duelo da Libertadores. Gente, eu já sabia que o Abel Ferreira, ele gostava de ficar chorando. Agora, que ele era frouxo de não responder pergunta, de correr da pergunta de repórteres de verdade, de jornalistas, né, da imprensa carioca, que perguntam a realidade sem ocultar alguma coisa, porque ele está acostumado com jornalistas que não fazem perguntas diretas e que trazem os dados e que trazem as informações certas. Falam muito do Pulgar no Fux, né, mas não falam do Veiga. Antes, no jogo, inclusive, da final, não falam do Veiga atingindo o Carrascal. Não falam agora do Matheus Henrique no Bruno Henrique, ou seja, são 2 lances para expulsão a favor do Flamengo e um, talvez também, que era para expulsão, que não foi marcado. Mas o Flamengo está em desvantagem nessa. E eles tentam alegar um monte de coisa e falam de asterisco, ele fala de asterisco toda a coletiva. Só que dessa vez, o jornalista Ângelo Furtado, ele se antecipou. Antes do Abel, quando ele perguntar do pênalti do Giai, antes do Abel citar qualquer situação do asterisco, ele falou, ué, e o Veiga? E o Matheus Henrique, você não viu essa semana? Você continua mantendo a situação dos asteriscos, mesmo com isso tudo? E ele correu, ele disse que não ia falar de passado. Acompanha só. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp, 2 zagueiros, hoje não sofremos gol. Pois é, então, sabe que eu respeito seu trabalho, né? Admiro você, tenho uma consideração, mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá pra fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se estivéssemos em último, mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho, o Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Você tem que contextualizar tudo, senão não podemos, não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática, é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo, porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem um resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem um resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados, grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo da opinião? Ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, se faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. Uma pergunta direta. Dá para fazer melhor. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26. Ficámos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? E você quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olha para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. 24, o que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual é a sua autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir. Nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta. Você está a dar uma opinião. Sobre estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui.
Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Sensacional. Ângelo Furtado, você destroçou o Abel Ferreira. Acabou com o Abel Ferreira. Acabou com essa marra dele. Sensacional, cara. O cara não quis responder, o cara fugiu, falou, não vou falar de passado. Então, que passado você fala toda a coletiva? Você quer dizer, então, que você só responde quando alguém comenta? Mentira! Você comenta sempre do asterisco, sempre, e agora não sustentou. Que vergonha. Mas tem mais coisa, tem mais coisa. Tem o David Sharp, do Antenados na Jogada, também perguntando. O David Sharp perguntou para ele se o futebol do Palmeiras e o que o Palmeiras conquistou nos últimos 2 anos, se ele achava que estava bom, né? Porque ele entendia que o Palmeiras tinha a condição de apresentar muito mais do que tem apresentado. O Abel ficou irado, revoltado, não está acostumado com esse tipo de pergunta. Ele sentiu demais. Olha só, escuta só, David Sharp, Antenados na Jogada. Abel, boa noite, Ângelo Furtado, da ProSports e Time Web também. Queria falar com você da tua fala, né, durante a semana, você vem falando sobre o asterisco, né? Eu queria trazer 3 lances. Primeiro do Veiga com o Carrascal, segundo do Pulgar com o Bruno Fux e o do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, que seria da mesma equipe de VAR. Esses 3 lances, mesma equipe de VAR e a mesma decisão. Queria saber de você, se você ainda acha que há um critério ou se tem esse asterisco. Eu queria que você falasse também do lance do Giai hoje, se na tua opinião foi pênalti ou não. Qual lance do Giai? Da mão. Eu não vi, eu estou acabado de chegar, o jogo acabou, não sei. O que eu vi lá dentro foi que o árbitro disse que o Giai cabeceou e foi direto da cabeça na mão. Se foi assim, volto a dizer como foi no último jogo. Se foi o Carlos Miguel que tocou no centroavante, é penalti. Se foi o centroavante que pisou o Carlos Miguel, não é penalti. Se o Giai toca na bola com a mão sem tocar na cabeça, é penalti. Se o Giai toca na cabeça e vai da cabeça à mão, não é penalti. Há dúvidas? A outra pergunta, eu não te queria responder a outra pergunta, se estivéssemos num podcast, numa coisa qualquer, eu acho que não tem a ver com o jogo especificamente de hoje. Todos os teus colegas me fizeram perguntas muito específicas em relação ao jogo. Eu nem cheguei a prestar muita atenção e acho que nem vale a pena ir buscar coisas do passado. E quando falo nos asteriscos, falo quando os teus colegas me perguntam de questões muito próprias do jogo. E eu, quando entendo que devo falar nisso, falo. Quando entendo que não devo falar, respeito muito as vossas perguntas e a minha resposta vai sempre também. Espero que entenda isso em direção àquilo que eu entendo que deve ser a melhor resposta a dar. Está bem? Cara, ele não aguentou, partiu para discussão, só que lá no Rio, o repórter carioca, ele não vai ficar ali aceitando qualquer pergunta de volta, ou o cara rebatendo, não vai aceitar. No Rio de Janeiro a porrada come. No Rio de Janeiro não tem essa. No Rio de Janeiro a galera, o repórter no Rio de Janeiro não é frouxo, ele peita, ele pergunta. E detalhe, o David Sharp nem Flamengo é, tá? Ele não diz o time dele, mas não é Flamengo. Que beleza, cara. Que beleza. Sensacional. Parabéns, David Sharp. É isso que a gente espera da imprensa. Meus amigos, o futebol brasileiro está pegando fogo. E depois de tudo que aconteceu nos últimos jogos, o Flamengo chega para mais um desafio com uma missão muito clara: vencer, convencer e continuar pressionando na parte de cima da tabela. Mas antes de falar da bola rolando, precisamos falar dos relacionados do Mengão. O Flamengo terá nomes importantes à disposição, como Arrascaeta, Carrascal, Jorginho, Paquetá, Léo Ortiz, Léo Pereira, Emerson Royal, Pulgar, Saul, Plata, Samuel Lino e Pedro. É um elenco recheado de opções e, diante desse cenário, não existe outra conversa. O Flamengo precisa entrar em campo pensando exclusivamente nos 3 pontos. Por outro lado, o departamento médico continua sendo motivo de preocupação. Bruno Henrique ainda sente dores depois do trauma sofrido contra o Cruzeiro e ficou fora da relação. Nico de la Cruz também virou desfalque após exames apontarem uma lesão muscular na coxa esquerda. Vitão segue no processo de recuperação, enquanto Alexandro também continua seguindo o planejamento estabelecido pelo departamento médico. E isso pesa, principalmente porque o calendário não perdoa. O Flamengo precisa administrar o elenco, mas também precisa manter intensidade e resultado.
Afinal, cada ponto neste momento pode fazer diferença gigantesca na disputa pelo campeonato. Agora, meus amigos, vamos para outro assunto que incendiou o futebol: a arbitragem e as declarações de Abel Ferreira. Depois de tantas reclamações sobre os chamados asterisco, a coletiva do treinador do Palmeiras teve momentos de tensão. E dessa vez alguns jornalistas fizeram aquilo que torcedor espera de uma imprensa esportiva: perguntaram diretamente. A questão colocada foi simples: será que o Palmeiras, com um dos maiores elencos e um dos maiores investimentos do futebol brasileiro, poderia estar jogando mais? A resposta de Abel veio acompanhada de defesa do trabalho realizado, lembrando títulos finais e campanhas recentes. Mas o ponto levantado pelos jornalistas não era simplesmente sobre quantidade de troféus. Era sobre desempenho, futebol apresentado e expectativa diante de um elenco tão caro. E aí veio outra pergunta ainda mais espinhosa: os lances envolvendo os jogadores do Palmeiras e do Flamengo também deveriam entrar nessa discussão sobre arbitragem? Foram citados diferentes episódios envolvendo Veiga e Carrascal, Pulgar e Bruno Fux, além do lance envolvendo Matheus Henrique e Bruno Henrique. A cobrança foi direta: se existe uma discussão sobre critérios, por que determinados lances recebem tanta atenção enquanto outros ficam em segundo plano? E foi justamente aí que a coletiva ganhou temperatura. Abel preferiu não entrar profundamente nos episódios anteriores e afirmou que estava concentrado no jogo específico. É uma posição que o treinador tem todo o direito de assumir, mas também é natural que jornalistas façam perguntas incômodas quando existe um debate público envolvendo arbitragem, critérios e desempenho. E foi isso que aconteceu. O momento mais interessante foi justamente quando a pergunta deixou de ser confortável. O treinador rebateu, o jornalista insistiu e a conversa ficou tensa. Só que é justamente nessas horas que uma coletiva deixa de ser apenas um protocolo e passa a revelar o ambiente de pressão vivido pelos grandes clubes. E aqui fica uma reflexão: treinador de clube gigante precisa responder por tudo? Não necessariamente, mas também não pode esperar que todas as perguntas sejam elogios ou perguntas convenientes. No futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras vivem sob uma lupa permanente. São clubes de enorme torcida, enorme investimento e enorme cobrança. Quando vencem, são candidatos ao título. Quando tropeçam, a crise aparece imediatamente. E é exatamente por isso que o Flamengo precisa olhar para frente. O debate sobre arbitragem vai continuar. As provocações entre torcidas vão continuar. As entrevistas polêmicas vão continuar, mas dentro de campo é que tudo será decidido. O Mengão tem desfalques importantes, mas também possui jogadores capazes de decidir uma partida em um lance. Arrascaeta, Paquetá, Pedro, Carrascal, Samuel Lino e companhia precisam assumir a responsabilidade. Porque agora não adianta reclamar do calendário, da arbitragem ou dos adversários. É entrar em campo, jogar futebol e vencer. E se o Flamengo fizer isso, meus amigos, a pressão muda de lado, o campeonato continua aberto, a disputa está viva e o Mengão precisa aproveitar cada oportunidade, porque quando a bola rolar, não existe coletiva, não existe provocação e não existe discurso. Existe Flamengo e o Flamengo precisa mostrar sua força. Agora é concentração total, intensidade máxima e foco nos 3 pontos. Para cima deles, Mengão.